Graça e paz, igreja. Eu não sei como você está, mas eu estou queimando na presença do Senhor. Eu vou tentar ministrar. Chora, mama. Mas a presença de Deus está me tomando de uma maneira sobrenatural. Pai, que não seja eu, mas que seja o Senhor. Senhor, que todos que estão aqui, menino, menina, moços, todos que estão aqui, sejam tomados pela presença do Senhor. Que o teu fogo, Senhor, venha renovar aquilo que precisa ser ativado nessa noite. Que nós venhamos ser tomados por Ti. Que a Tua presença manifesta venha purificar e nos limpar dessa incrustação que o mundo tem trazido para as nossas vidas. Que a nossa alma se aquiete e que nosso espírito procure a paternidade que é o Senhor. Pai, que todos nós sejamos tocados por Ti. Senhor, o Senhor acendeu um fogo nesse lugar. E eu quero orar para que esse fogo, ele não se apague. Que cada encontro, Senhor, esse fogo venha crescer e venha tomar a todos que estão aqui. Aquele que está perdido, Senhor, aquele que não encontra solução, esse fogo venha consumir e ele possa viver o sobrenatural, aquilo que o Senhor tem promovido para as nossas vidas, Senhor. Senhor, eu declaro que seja derramado a todo aquele que crê que possa receber, Senhor. Obrigado, Pai. Nós te damos graças. Tu és um Pai maravilhoso. E que bom poder buscar em Ti o que o mundo não tem condições de nos dar. Aleluia. Irmão, sente-se, por favor. Você está feliz? Então, se você não está, declare que está. O que Deus me levou para ministrar nessa noite são posições que eu e você já passamos, vamos passar e talvez estamos passando no momento. O que Deus levou no meu coração para que eu viesse ministrar nessa noite é sobre pressão. Você já passou por algum momento de pressão? Todos nós passamos. Mas Deus nos dá a possibilidade de escolhermos qual é a nossa posição correta diante e meio à pressão. E se eu pudesse dar um título, e se você quiser anotar, o título dessa pregação é Pressão, Tempo de Crescimento e Vitória. E quando nós estávamos louvando, Deus me levou a situações, a pontos a qual eu fui muito pressionado. Mas eu quero fazer uma pergunta, e essa pergunta ela pode ser para mim e para você. O que é pressão para você? Lembre de um momento que te deixou muito pressionado. Busque essa memória. Tentem ativar dentro de você esse pensamento. Qual foi o momento? Lembre desse momento que você se sentiu extremamente pressionado. Mas nós precisamos entender o que é pressão para a minha vida. A pressão, ela nos coloca em situações de angústia, frustração, sofrimento, tribulação, perdas ou preparação. Tudo na minha vida e tudo na sua vida vai mudar ou vai permanecer igual diante de algum posicionamento, um aceito. Então eu posso entender que a pressão, ela pode ser uma angústia, uma frustração, um sofrimento, uma tribulação, perdas, ou então um tempo de preparação. Como que você encara, como que você olha os seus dias? Porque tudo gera pressão. O nosso tempo, os nossos trabalhos. Mas como que você recebe e qual é o seu comportamento diante disso? Da forma que você recebe, você consegue administrar com mais entendimento e com menos peso. Porque pode ser um tempo de angústia, pode ser um tempo de percas, mas pode ser um tempo de preparação.
Quando nós abrimos a nossa mente e o nosso coração e entendemos que todos os dias são dias de preparação. Porque, deixa eu dizer algo para você, o que você viveu até hoje, Deus tem muito mais para você. Não se conforme aonde você está e como você está. Porque Deus tem muito mais coisas para que nós venhamos alcançar, avançar em todas as nossas áreas. Então eu preciso entender como que eu recebo, como que eu entendo. Será que é um tempo de oportunidade? A humanidade tem sofrido por conta da pressão. O próprio sistema nos leva à pressão. Os dias, as circunstâncias nos levam à pressão. Eu conheço pessoas que não aceitam a pressão. Como que você vive? Porque a pressão é algo que já faz parte do nosso dia a dia. Nós somos pressionados. E quando você espera algo em alguém, ou quando você tem expectativa em alguém, você quer treinar essa pessoa. E você vai pressioná-la, para que ela não venha a desistir. E eu entendo que Deus é assim conosco. Deus tem expectativa em mim e em você. E tem muitas coisas a mais que nós vamos fazer e entender. Mas a pressão eu preciso aceitá-la como algo que já faz parte do meu dia a dia. Quando eu acordo e percebo que eu estou em um momento de pressão e eu travo a minha mente, eu reclamo daquele momento, eu crio uma ira no meu coração, talvez eu esteja perdendo tempo de crescimento naquele próprio momento. Alguns motivos que nos geram pressão. São vários motivos, eu selecionei alguns motivos que geram pressão em a nossa vida, em o nosso cotidiano. O primeiro motivo que gera o primeiro motivo que gera pressão é o diabo. O diabo ele tem motivado essa pressão para ver até onde você vai, para ver se você realmente é o que você diz que é. O diabo tem promovido eventos para botar você em condições de pressão. E quando eu estava ali sentado, e essa pregação ela foi tratando no meu coração, e a pergunta que eu fiz para vocês, o Espírito Santo fez para mim: lembre de um momento de pressão na sua vida. Deus me levou ao momento que a pressão era tão grande na minha vida que eu sentia dores nos ossos. A pressão, ela era apresentada para mim como se eu estivesse sendo esmagado, os meus ossos doíam. Mas naquele tempo eu consegui entender algo sobrenatural. Eu consegui me motivar pela esperança e não pelo momento, porque eu tinha uma palavra. Todos vocês que estão aqui, você que está nos ouvindo, você tem uma palavra. Então, em meio a essa tribulação e essa pressão, eu decidi ser feliz. Não é fácil, é só para os separados. E quando eu entendo que eu já sou separado desse mundo, eu começo a compreender que essa dor nos ossos, essa pressão, ela vai passar e ela tem um propósito. E quando Deus me levou nesse pensamento, eu lembrei desses momentos muito difíceis, mas Ele me trouxe para a realidade, onde a palavra que Ele deu para a minha vida está cada dia se realizando em uma proporção muito grande. Então eu tenho entendido que se Deus fez isso comigo, se Deus mudou, Ele virou a capa, Ele escreveu uma nova história, Ele permitiu que eu fosse pressionado, prensado, aonde os meus ossos doíam, e Ele me trouxe para uma realidade de paz, uma realidade de vitória. Eu tenho plena convicção que se isso aconteceu comigo, vai acontecer com você. Vai acontecer com aquele que entende, que compreende que quando passamos por um tempo de pressão, estamos sendo preparados. Mas Fabiano, quanto tempo? Eu não aguento mais. Eu atendi o telefone quando a minha esposa ligava, eu não falava mais alô. Eu perguntava para ela, qual é o problema agora? Então, eu estou falando
de muitos problemas, de uma vida totalmente bagunçada, perdida, sem esperança. Mas eu recebi uma palavra, eu acreditei nela. E por mais que eu seja moído naquele momento, que me doía os ossos, eu me alegrava com a palavra. E eu entendia que Deus estava me dando uma oportunidade para que eu viesse crescer em todas as áreas da minha vida. E quando Deus me levou nesse pensamento, Ele me levou lá e me trouxe para a realidade de hoje. Hoje eu estou desfrutando coisas. E lá em 2008, quando eu me converti, Deus usou pessoas para falar. Mas por que demorou tanto? Por minha culpa. Por eu não compreender, ou melhor, por eu não entregar, por eu tentar fazer ainda com os meus braços. Eu sempre tenho falado que as coisas impossíveis você precisa entregar para Deus fazer. Todas as coisas impossíveis você não tenta fazer, você entrega para o Pai fazer. Mas as possíveis vai depender de você. As possíveis é com você. Cada um vai fazer a sua parte. E quando eu comecei a entender, a compreender isso, a velocidade mudou, o tempo mudou, as coisas mudaram. E todo dia eu tenho aprendido. Mas alguns motivos que geram pressão na nossa vida. O primeiro é o diabo, com as suas estratégias. Mas o diabo não é bom, mas eu posso dizer que ele ainda se torna favorável para o nosso crescimento. Por mais que ele nos pressione, porque existe uma palavra de salvação, de transformação sobre a nossa vida. O segundo motivo que nos leva à pressão é o pecado que nos assedia. Irmãos, quando nós precisamos entender quem somos e quem queremos ser. Porque quando nós viemos do mundo, nós vamos carregando como uma calçada em tempo frio, que fica agrupando sobre a calçada aquele limo verde. E o mundo ele vem com essa expectativa de incrustar em nós o pecado. Mas o pecado ele é uma escolha. Eu decido pecar. Eu decido não pecar. Eu decido me afastar do pecado. E isso tudo gera pressão sobre a nossa vida. Quando nós queremos fugir do pecado e ele é nos apresentado, isso gera pressão. Mas eu preciso entender como vencê-la, como me comportar. E quando eu volto para a origem e identifico quem eu sou e a palavra que eu tenho, eu consigo criar forças para que esse motivo de pressão saia da nossa vida. Outro motivo que nos leva à pressão são as pessoas. Hoje tudo gira em torno de velocidade, tudo precisa ser rápido. As pessoas nos pressionam, o ambiente nos pressiona, o trabalho nos pressiona, o casamento, as responsabilidades nos pressionam. Mas tudo isso tem um propósito e você tem a possibilidade de escolher qual é o propósito. Eu posso sofrer com a pressão ou vencer com a pressão. Eu preciso discernir, ter uma revelação consistente em minha mente. Os ambientes geram pressões. Muitas vezes nós estamos em algum ambiente e nos sentimos pressionados. Isso acontece comigo. Talvez acontece com você. Talvez você está em um ambiente. E aquele ambiente deixa você pressionado. Então são situações. O tempo da preparação é o mais importante. Todos esses ambientes, todos esses lugares que muitas vezes nós nos sentimos pressionados, nós precisamos ter uma palavra de fuga, uma palavra de esperança, um posicionamento. E esse posicionamento que nós precisamos ter é o tempo de preparação. Eu pergunto para você essa noite, você tem compreendido isso? Como que você tem lidado e encarado e você tem vivido com as pressões que são apresentadas a você? As contas, a responsabilidade aos filhos, os filhos as responsabilidades a qual eles têm? Como que você tem administrado? Você já parou para pensar? Você já parou para perguntar para si mesmo: ei, como que eu administro toda a ação de pressão sobre a minha vida? Nós precisamos despertar, irmão. Nós precisamos ativar aquilo que já está aqui e que você carrega. Nós precisamos entender que tudo nessa vida é um propósito. Nada acontece por acaso. Eu sempre falo
As pessoas acreditam muito em mitos, acreditam em sorte. Eu nunca acreditei em sorte. Eu acreditei primeiramente no mover e no propósito de Deus. E eu acreditei que a sorte é quando você está preparado para as oportunidades que Deus te coloca. Mas como que eu posso estar preparado para uma oportunidade que Deus vai me colocar? Quando eu entendo que Ele está me forjando. Quando você está sendo preparado, meu irmão, é porque Deus tem algo maior para a sua vida. Então, se você tem passado por momentos de aflição, momentos de pressão, ei, glória a Deus! Quando as pessoas me falaram e me ensinaram sobre isso, eu dizia o seguinte: ela só fala isso porque ela não sabe o que eu estou passando. Hoje eu estou aqui dizendo para você que você vai passar essa fase, ou já passou e já vem desfrutando do que é o seu propósito. Mas eu preciso saber. É tempo de preparação. Só que isso só vai acontecer, meu irmão. Só vai acontecer quando você der liberdade. Quando você não der liberdade para esse ensinamento, para essa preparação, isso não vai acontecer. Então, eu preciso receber toda a pressão, uma grande convicção que aquilo está me preparando para coisas maiores. E a pergunta é: eu tenho aprendido com as situações de aperto? Eu tenho ativado dentro de mim válvulas que levam a ter saídas desses problemas difíceis? Porque as coisas impossíveis não tente fazer. Deus já fez e fará por você. Mas as possíveis é você que precisa sair dessa caixinha. Eu entendo que quando nós não conhecemos ao Pai, nós vivemos dentro de uma caixa toda fechada, com uma tampa lacrada e sem janelas ao redor. Mas quando você conhece o Pai, você recebe força para você romper essa tampa e sair dessa caixa. Ei, irmão, eu tenho entendido que é um tempo que os separados, o filho, ele precisa sair da caixa. Nós precisamos sair da caixa, irmão. Nós precisamos renunciar a algumas coisas. Nós precisamos aprender com a pressão, as ocasiões que tem vivido em nossa vida. Nós não podemos mais dizer que estamos no deserto. Deserto não é lugar de moradia, é passagem. Tem pessoas que acampam e fazem um triplex ali, constrói tudo naquele deserto. Ei, irmão, estou passando no deserto. Que isso? Você está passando por um tempo de preparação e crescimento. Eu me incomodava quando eu conversava com os meus irmãos da fé e eles diziam: que deserto? Eu nunca vi o deserto, eu vi a terra prometida. Talvez você está ouvindo isso e dizendo: será? Ele fala porque a minha vida era um desastre e eu sempre vi a terra prometida. A igreja que eu estava, eles zombavam de mim porque eu chorava muito. Eu quero mandar essa gravação para o Ivan, meu irmão na fé. Tomara que ele esteja assistindo. Ele me suportou, ele me treinou e ele zoava porque eu chorava demais. Mas eu estava com os olhos fechados, vendo o que seria a minha vida, não o que eu estava passando. E ele achava que eu estava chorando porque eu não tinha mais alimento em casa, porque eu não tinha mais condições financeiras. Não, eu estava chorando de alegria, porque Deus me revelava a terra prometida. Quando você fecha os seus olhos, o que você tem visto? Pergunte isso a você. Ative. Ei, larga para fora. O que você enxerga com os seus olhos fechados? Domingo nós tivemos uma palavra, visão e enxergar. Gente, o mundo só enxerga. O mundo só enxerga. Mas você não é do mundo. Você foi separado do mundo. Você tem que ter uma visão muito mais ampla. Ei, se motive. Busque inspiração naquilo que Deus vai te levar e vai te ocupar. Porque era assim que eu me motivava. Eu já falei algumas vezes, todo mundo sabe. Eu gosto de falar para testificar de onde eu vim e o que Deus fez comigo. E um dia eu estava em casa sem comida, com 2 filhos e a esposa. Foi um tempo difícil. E o Daniel veio me procurar. E ele botou a mão no bolso,
tirou um dinheiro e colocou no meu bolso. Eu não tinha comida em casa, eu saí correndo para o mercado comprar comida. Eu falei que eu vou ser grato à vida dele até nós dois morrermos. E lá no céu, eu vou lembrar ele ainda disso. Você precisa saber quem você honra. Você precisa saber aonde você vai, aonde você tem caminhado. Existe um Deus que é mais do que um Deus na sua vida. Ele é seu Pai e Ele tem cuidado de você. Só que se eu não entender e eu viver a pressão e me tornar um bebê chorão, o que eu vou colher de resultados para a minha vida? Eu aprendi uma coisa: eu só vou chorar de alegria pela terra prometida que Ele tem me mostrado. Mas eu não choro mais pela situação que eu vivo. Eu clamo a presença e a manifestação dEle para que Ele faça o que eu não consigo fazer. E como que você está diante disso? Como que você recebe e ouve? Como que está o seu coração baseado nisso que nós estamos falando? Irmãos, é tempo de mudança. É tempo de mudança. Eu tenho entendido isso de uma maneira sobrenatural. Sabe, antigamente, eu não lembro, mas o pastor lembra, quando usava fita, hoje, né? Fita de som. Eu não lembro mais, o pastor lembra. Eu entendo que Deus abriu o toca-fita e botou no lado B. Não está mais no lado A. Mas você está nessa sintonia, sim ou não? Você tem entendido essa sintonia dos céus? Como que a pressão leva o seu comportamento? Como que você cria expectativas da sua terra prometida? Irmãos, receba essa palavra. Abra seu entendimento. Eu sempre falo que Deus não chama covarde. Ele está te preparando, meu irmão. Porque há uma vitória quando você crê. Eu entendo que quando somos separados, não fomos chamados para ser o pior, mas ser o menor, para servir o maior. Eu entendi que quando Deus me chamou, Ele quis mudar a minha história. Eu não posso mais caminhar com Ele sendo o que eu era. Então eu preciso ter algo que nós sempre falamos: metanoia. Você precisa transformar sua mente. Você precisa ativar algo que já está dentro de você. Não existe o cara inteligente. Existe o cara temente a Deus e crendo na palavra, no sobrenatural. As forças malignas estão usando como estratégia o tempo que nós sentimos pressionados. Olha só. As forças malignas estão usando com força, investindo tudo. Quando você se sente pressionado, quando você diz: ai, que pressão. Meu irmão, segura a onda, porque você deu força para aquele que vem para arrebentar. As forças malignas, elas não agem mais, dificilmente em manifestação, mas elas agem na tua mente e no teu coração. Eu vi muitas pessoas caírem possessas. O diabo mudou de estratégia. Ele tem atacado a mente. E quando eu vejo que eu estou em um momento de pressão, eu reclamo dela e ele diz: eu entro. E aí segura, meu irmão. Nós precisamos entender esse momento. E o propósito dele é agir quando você está 100% atribulado, reclamando de tudo, para dizer para você: ei, desiste. Você não é capaz. Eu ouvia isso como uma voz nos meus ouvidos. Enquanto eu estava buscando, acreditando na terra prometida, eu escutava: pastor, ei, tu não é capaz. Deixa eu contar um negócio para vocês. Quando criança, eu tive dificuldade para aprender. Eu só via os meus pais brigando, um batendo no outro. Então eu não conseguia entender o que a professora ensinava. Eu só via ela mexer a boca. E eu tive dificuldade para aprender. E então, eu fui treinado, a minha mãe tentou me educar de uma forma baseada no que ela entendia. E ela dizia que eu era capaz, mas ela pegou o meu punho. Eu perdoo ela e eu entendo ela, porque nós só damos o que temos. E ela pegava o meu punho e fazia eu escrever no caderno: burro, arrancava a folha: burro.
E isso foi plantado na minha mente e criou uma pressão sobre isso. E o diabo se divertiu com isso. Todas as vezes que eu ia ler algo, imagine você o que eu via escrito ali: burro. Eu rompi isso. Eu buscava ler, eu preciso ler, eu preciso. Eu fui buscando a presença de Deus, para que essa pressão não me tomasse. Então eu comecei a ver o que Deus tinha prometido para mim. E eu tenho pedido para Deus: Deus, me dê facilidade nessa área, me prepare nessa área. Mas eu tive que identificar a área onde eu fui atacado. Talvez você está sendo atacado em alguma área, mas você precisa identificar e selar e romper e fechar e renunciar. E eu renunciei isso na minha vida, porque jamais eu estaria onde Deus me levou hoje, agora, se eu não tivesse rompido algumas coisas da minha vida. Então saiba que o diabo, ele tem colocado, as forças malignas têm levado você em ambientes de pressão, para que você, nesse ambiente, você renuncie àquilo que você carrega, você venha desistir daquilo que Deus já prometeu para você. Esse ambiente, ele vem tirar a sua visão, e ele vem pegar a sua visão e botar o que você enxerga no momento. Se você busca estímulo pelo que você está vivendo, está tudo errado. O seu estímulo está na expectativa que Deus tem em você. Foi muito difícil eu entender que Deus era o meu Pai, porque havia uma pressão maligna na minha vida, que rompia essa intimidade entre eu e o meu Pai. E o diabo fez o que ele quisesse. Mas chegou um dia que eu consegui romper. E tenho rompido isso todos os dias, porque eu identifiquei. Eu não vou dizer nenhuma porta aberta, eu acho que não tinha nem telhado. Ele entrava e fazia o que queria. Mas eu quero dizer para você que você precisa identificar qual é a porta que está aberta. Somos pressionados de várias formas, mas precisamos saber que Deus permite. Ei, irmão, presta atenção. Eu vou ler de novo para você. Somos pressionados de várias formas, mas precisamos saber que Deus permite. Você sabia disso? Deus permite você ser pressionado, porque há expectativa em você. O motivo de Deus permitir, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios 3, do 12 a 14. Irmãos, vou falar algo para você que eu gostaria que você avaliasse muito na sua vida. Nós precisamos avaliar a nossa vida. E eu quero dizer para você com grande convicção que a pressão mostra quem somos. A pressão só vai mostrar quem você é. A pressão, ela só vai mostrar quem eu sou. Se eventualmente o pastor Juan começar a me pressionar, eu vou mostrar para ele exatamente o que eu sou. A pressão, ela tira as vendas, ela tira a cortina, ela rompe o telhado e ela mostra quem você é. Então é muito bom que você aceite ser pressionado, para que você aceite ser curado. Você consegue entender, irmãos? Quando eu permiti mostrar quem eu era, falar quem eu era, eu permiti ser curado. Quando nós não permitimos ser curado, toda pressão vai nos levar a uma depressão, a uma desistência. 1 Coríntios 3, 12 a 14. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarar, porque pelo fogo será descoberto. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, essa receberá
galardão. Essa palavra é minha vida. Essa palavra era o meu estímulo. Eu precisei entender tudo aquilo que estava acontecendo para que eu venha receber e desfrutar do galardão de Deus. Somos revelados pelo fogo. Amém? Vocês estão tristes comigo? Mas eu quero ativar em você essa transformação que Deus tem feito na minha vida, meu irmão. Deus é soberano, Deus é muito mais do que eu pensava que era. Mas eu preciso saber que somos revelados pelo fogo. Você é revelado pelo fogo. Quando nós somos incendiados, é como se trouxesse para fora tudo aquilo que é peso na sua vida. Muitas vezes nós decidimos caminhar com um defunto, carregar um defunto nas costas. Mas quando somos queimados, largamos aquele defunto. O defunto representado mentira, mundo. Nós precisamos compreender isso. Somos forjados, preparados pelo fogo, pressão. Ou seja, tudo funila na pressão. Você concorda com isso? Tudo funila na pressão. Ei, se Jesus não aceitasse a pressão, talvez eu e você não teríamos alcançado. Ou aliás, talvez não, nós não teríamos alcançado a salvação, a glória, a manifestação dele. Então, quando entendemos que somos revelados pelo fogo, é pressão na sua vida. Somos forjados, preparados pelo fogo, pressão. Quando persistimos e concluímos, somos dignos da recompensa. Quando eu compreendo que eu preciso entender e viver com aquilo e crescer, eu recebo a recompensa. A cura de uma ferida, muitas vezes só acontece quando esprememos ela. Eu sei que é um pouco ruim imaginar isso, mas isso é verdade. A cura de uma ferida, às vezes só acontece quando eu espremo ela. Precisamos administrar e lidar com pressão. A pressão gera uma nova realidade em nossas vidas. Quando nós absorvemos essa pressão, começa a mover uma realidade diferente, um entender diferente. Se você quer ser mais sábio, aceite a pressão. Eu conheço tantas pessoas que desistiram da sua profissão, do seu casamento, do seu ministério, porque elas não conseguiram administrar a pressão. E elas não entenderam que a pressão é um propósito para a vida dela, que ela está sendo preparada para alcançar coisas melhores. O meu casamento, o nosso casamento, foi forjado em fogo. Eu sempre falo que a Giovana tem uma cobertura no céu, mas foi forjado em fogo. Nós estávamos sendo preparados. Ei, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu quero falar para você que é casal. Eu estou com 43 anos. 43? 44 já? 44 anos. Eu estou vivendo a plenitude de Deus em todas as áreas da minha vida. E eu quero falar do meu casamento. Deus trouxe para mim uma forma, uma paixão, um amor totalmente diferente da minha juventude até agora, pela minha esposa e pela minha família. Mas eu entendi o motivo da pressão. Eu entendi a renúncia do pecado. Então, eu poderia ter desistido como tantos desistem. Mas eu e ela decidimos, não vamos desistir. Assim é no seu profissional, assim é nas suas finanças, assim é na sua crença, assim é no seu ministério. Às vezes estamos subindo uma escada, mas não vimos a porta. E falta 2 degraus para você subir, abrir a porta e entrar onde você almeja. E você desiste. E toda a energia que você gastou subindo, você gasta para descer através de uma desistência. Eu entendo que a desistência, ela é isso. E a desistência é uma perca. Nós não podemos desistir. Abram comigo 1 Pedro 2, do 21 a 23. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegra
Quando homens de Deus falavam para mim que tudo que vem de Deus é bom, eu pensava, será? Será? Porque o que eu tenho vivido tem doído os meus ossos, tem feito eu sofrer, passar dificuldade, passar fome. Mas eu não estava entendendo a realidade deles e o que eles carregavam. Então eu precisei uma renúncia, eu precisei a metanoia, para entender o que ele está carregando. Então eu comecei a andar com pessoas que passaram por situações a qual eu passei e tiveram uma transformação na vida. E eu descobri que não há segredo algum, nenhum. Eu comecei a caminhar com pessoas para aprender com elas como que elas se tornaram bem-sucedidas nas áreas da sua vida. Porque eu acreditava que existia um grande segredo. E não há segredo nenhum. O que há é renúncia. O que há é entrega. O que há é eu abrir essa mente e entender que nós não somos daqui, que nós estamos de passagem nesse lugar, que o nosso lar é lá. Então, se eu sou de lá, eu vivo as coisas sobrenaturais e não tenho expectativa nas naturais. Você sabia que o pai, ele cuida até dos seus presentes e dos seus mimos? Você sabia disso? Eu conheci muitas pessoas que conversaram coisas comigo que eu discordo. Algumas pessoas diziam assim: olha, se Deus me abençoar e eu tiver condições de ter minha casa, o meu carro, sustentar minha família, formar os meus filhos, tá bom. Eu discordo com isso. Ele se tornou esganado. Porque se eu penso somente em mim e que Deus vem apenas me suprir com as minhas expectativas, como que eu posso abençoar o necessitado? A verdadeira religião não é cuidar da viúva, do órfão e do necessitado, mas eu estou inserido a um mover de Deus. Aí eu peço para Deus suprir só as minhas expectativas. Ganancioso, eu preciso pedir para que Deus guarde o meu coração, mas guarde, e que eu venha caminhar no propósito dele para a minha vida. E assim eu posso ser próspero, para que eu seja generoso. Quando nós somos generosos, nós rompemos tudo na presença de Deus. É a mesma coisa que você olhar para o dinheiro e dizer assim: ei, dinheiro, presta atenção. Deixa eu dizer um negócio para ti, dinheiro. Tu serve, tu nasceu para me servir. Não sou eu que sirvo você. Eu preciso saber quem serve quem. Porque quando eu sirvo o dinheiro, eu sou um miserável. Eu só quero para mim. Não, eu nem quero ser bem sucedido. Não, eu não quero. Se eu puder só ter uma vida legal. Ei, meu irmão, eu não quero ser escravo do dinheiro. O dinheiro foi feito para me servir e avançar essa obra maravilhosa que alcançou a mim, alcançou você. Então eu preciso ser generoso, mas eu preciso compreender a pressão. Eu preciso compreender a pressão. 1 Pedro 2, 21 a 23. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, o quanto padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga o julgamento. Irmãos, às vezes nós queremos ser juiz, às vezes nós queremos apontar, mas é um tempo de olhar para nós. E se há algo que é feito contra você e é injusto, entregue para o juiz, não para você. Deixa ser feita a justiça de Deus, porque Deus vai inverter esse quadro e Deus vai usar você para levar misericórdia àquele que tem causado injustiça na sua vida. E talvez Deus leve você para você salvar a geração dele. Deus fez isso comigo e vai fazer com você se você crer. Então aquele que pisa em você é porque ele não está entendendo o motivo da pressão na vida dele.
mas você já compreende o propósito da pressão na sua vida. Então, nós levamos luz a ele. A pressão nos ensina a sermos justos, submissos, termos paz, buscar nosso propósito e caminhar em fé. Isso aqui é o resumo da minha história. Eu vou ler de novo para você. A pressão nos ensina a sermos justos, submissos, termos paz. Eu não tinha isso. Buscar o nosso propósito e caminhar em fé. Essa é a minha história. Irmãos, abra comigo em Isaías 26, 2 e 4. Você está disposto a renunciar a alguns hábitos que levam você a repreender pressão? Responda para você. Eu vou perguntar de novo. Você está pronto para renunciar a alguns atos que levam você a um ambiente de pressão? Você precisa ser pressionado. Eu preciso ser pressionado. Nós precisamos ser pressionados. Somente a pressão vai levar você a ambientes a qual você não chegou ainda. Somente a pressão vai despertar em você coisas que o sobrenatural vai realizar na sua vida. Irmãos, nós precisamos romper as nossas expectativas, o nosso pensamento e o nosso enxergar deste mundo. Eu não sei você, mas eu vivo a loucura de Deus. Eu sempre acreditei no sobrenatural quando eu comecei a caminhar com Ele. E eu fechava os meus olhos e eu apresentava a Ele um projeto e Ele assinava o projeto. E ontem eu recebi essa palavra de novo, que, meu Deus do céu. Você tem apresentado diante a Deus os seus projetos? Fabiano, não dá, porque assim, ó, o momento, ei meu irmão, o momento é desse lugar, você já está lá. Você tem apresentado a proposta para Deus? Ó, Senhor, é isso, porque isso vai gerar isso. Não, não dá, Fabiano, não dá. Não dá porque assim, eu estou desempregado, moro longe, estou com o cabelo desarrumado, não passei perfume. Ou seja, nós criamos obstáculos diariamente para o que Deus tem para a nossa vida. Imagine Deus falando conosco: ei cara, para de colocar limitações. Eu já rompi tudo isso, eu já venci tudo isso. Mas quando dá uma dor de cabeça, o que nós fizemos? Corremos para onde estão os nossos remédios. Não é errado isso, mas qual seria o primeiro ato? Eu tenho isso como hábito, mas eu não sou santo. Primeiro eu oro a Deus e clamo a cura, porque nós temos fé nas coisas naturais. Quando nós falamos, cara, eu tenho fé, vamos lá, você pegou o avião, você sabe que às 10h15 você vai chegar lá. Você cria uma expectativa de fé com aquele piloto, com aquela linha aérea. Você tem essa expectativa. E como que muitas vezes nós não ativamos isso no sobrenatural pelo que Deus tem para a tua vida? É um tempo de renúncia. É um tempo de entender quem é Deus na tua vida. Meu irmão, você já perguntou para si mesmo, lá no seu quarto fechado, para ninguém chamar você de louco, quem é Deus na tua vida? Como que você tem caminhado com Ele? Ei, saia do deserto. Essa conversa já era. Só ficaram no deserto porque não renunciaram, porque não creram. Lá não é lugar de morada, não. Não faça a tua casa lá, não. E outra coisa, não olha para trás. Mas lá era bom, cara. Quando você faz isso, você desfaz o processo de Deus para a tua vida. Você consegue entender isso? Ai, lá atrás era tão bom. Você está desfazendo o processo de Deus para a tua vida, porque você está procurando expectativa. Você está procurando preencher o seu coração, a sua motivação em algo que já morreu, que não vai impulsionar mais você. O que vai impulsionar você é a terra prometida, o que você vê, alinhado com o que Deus quer para a sua vida. Primeiro Isaías 26, 2, 4. Abre as portas para que entre nelas a nação justa, que observa a verdade. Tu conservarás em paz
aquela cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Eu sempre falo que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Isso é fato. Então, se a palavra não convence, pegue o exemplo de Jesus. Ele foi pressionado desde que quando foi gerado. Ele passou por todas as pressões que o inferno, que o mundo poderia oferecer a ele. Mas ele era convicto com um processo, com um propósito e com a responsabilidade a qual ele recebeu. E ele desfrutou da vitória. E a vitória dele foi minha e foi sua. Você sabe que você é responsável por uma geração? Muitas vezes eu não me valorizo. Gente, eu aprendi a olhar no espelho e dizer: ei, e aí, bonitão? Às vezes nós não nos valorizamos. E se você não se valoriza, você não vai conseguir valorizar ninguém. E eu preciso ver o que me move, o que me estimula. E você é responsável por uma geração. Então, se você não consegue fazer por você, faça pela geração que está vindo através de você. Eu não consigo fazer por mim, Fabiano. Eu não tenho força. Então faça pelos seus filhos, pelos seus netos, porque a sua renúncia, o seu posicionamento hoje vai frutificar no futuro. Porque alguém fez algo lá atrás que me alcançou e alcançou você. Você está entendendo isso, meu irmão? Ei, olha que oportunidade eu e você temos de daqui a pouco 100 anos, pessoas dizendo: eu sou fruto de uma renúncia de pessoas que aceitaram ser pressionadas e decidiram crescer, avançar. Ou então, eu conheci pessoas que desistiram e através deles, muitos morreram. Escolha quem você quer ser. Escolha. Você quer ser alguém que vai manifestar a presença de Deus para a sua geração? Ou você quer ser alguém que vai manifestar a desistência e a morte para a sua geração? Eu escolho. A decisão é minha. Quando você entender o poder que há nessa pergunta e o poder que há nessa resposta, você vai olhar os seus filhos diferente. Você vai olhar um mendigo diferente, um morador de rua diferente, um necessitado diferente. Eu entrei na padaria hoje. E lá no canto eu vi um morador de rua. Quando eu entrei, eu disse: Giovana, pede o dele primeiro. Ele estava lá se arrumando. E Deus começou a me registrar no meu coração. E Deus me presenteou com um presentinho legal, mas o meu coração está nele. Mas é um presente. Eu honro ele por isso. Daí ele disse: filho, um pão com um Nescau pode mudar a geração daquele cara. Pãozinho. Mas passou um monte de pessoas ali e não viram ele. Enxergaram ele, mas não viram ele. Como que está o teu coração, meu irmão? Como que está o teu coração? Como que está a pressão? O que que a pressão está fazendo com você? A pressão está me tornando uma pessoa amarga. A pressão está me tornando uma pessoa sem fé. A pressão está me tornando uma pessoa triste. Irmão, não é esse caminho. Saia da caixa. Sai fora. A pressão é permitida por Deus na tua vida para que você venha a alcançar coisas maiores. E pessoas passavam naquela calçada e ninguém viu. E eu olhando, ele se arrumou, penteou o cabelo, se ajeitou, botou um tênis para ficar parecido com aquele que não tem essa dificuldade. Ele vestiu, ele colocou um veste, ele colocou uma roupa
para ficar parecido como eu e você. Porque se ele andar com uma roupa diferente, nós vamos julgá-lo e vamos nos afastar dele. O que a pressão tem feito em sua vida? Jesus venceu o mundo sob pressão. Pressão não pode ser aceita como peso, mas como oportunidade de crescimento e transformação. Irmãos, decida. Decida. Desperte. Para que todos nós podemos nos alegrar com o que Deus irá fazer e tem feito na minha e na tua vida. Posso orar por você? Feche seus olhos. Pai, todos os dias quando eu saía e eu chorava no carro, e o Senhor guardava as minhas lamentações, mas o Senhor trazia revelação. Mas o Senhor me ensinou que eu precisava deixar de ser soberbo. Então eu lembro do dia, Senhor, que o Senhor usou um morador de rua para se aproximar de mim e trazer uma profecia. Mas eu estava esperando uma palavra do pastor, uma palavra do empresário, e o Senhor trouxe daquele morador de rua. Passou um tempo, o Senhor usou um vendedor de vassouras, e ele também trouxe uma palavra para mim. Passou um tempo, eu fechando a loja, aquele cara atrás do caminhão do lixo, o Senhor disse assim: hoje começa a tua semente. Vai lá e leva R$50 para ele. O Senhor me levou lá naquele mundo simples e humilde, para que eu entendesse a minha origem. E nessa noite, Senhor, eu quero apresentar o teu povo. Eu quero apresentar a tua igreja. E quero declarar que o caráter de Cristo venha nos impactar nesses dias, para que a tua presença manifestada venha fluir e queimar dentro de nós, para que nós venhamos olhar para a cruz, olhar para Cristo, e que nós venhamos adotar as ações a qual tu tens para a nossa vida nesses dias. Pai, eu quero abençoar esse povo com uma mente renovada, com um entender sobrenatural, e quero declarar que seja ativado uma visão sobrenatural. Eu quero declarar que está sendo quieto, está sendo fechado todas as ações malignas, todas as ações malignas que esse mundo tem trazido e envolvido os teus. Mas eu quero declarar, eu quero abençoar para o teu povo, os separados, os teus, que venham viver coisas maiores do que o Senhor já tem me mostrado. Eu quero declarar, Senhor, que aqui nasce uma geração que irá cuidar de gerações. Eu quero declarar que aqui existem pais espirituais, mães espirituais, profetas, Senhor, seguidores da tua palavra, Senhor. Eu quero declarar que nasça algo novo nesse lugar, e que a tua manifestação, Senhor, seja diária, com intimidade, entendimento, sabedoria, discernimento, poder e unção, em o nome santo de Jesus. Que não haja fruto da vide e o produto da oliveira.